Olá pessoal, hoje vamos falar sobre largura de banda e a sua importância para a rede. Vamos começar lendo o slide. O termo largura de banda é um termo muito usado em redes e vai definir a capacidade de transmissão de uma rede. A largura de banda é a medida pela quantidade de informação que pode ser transferida de um lugar para um outro, em um determinado período de tempo. Quanto maior a largura de banda, maior a quantidade de dados que pode trafegar por um meio no mesmo período de tempo e, consequentemente, maior a velocidade na transmissão dos dados pela rede. A largura de banda está relacionada com a taxa de transferência máxima que é encontrada a partir do cálculo do uso do link. No entanto, a taxa de transferência real utilizada pode sofrer diversas atenuações durante o processo percorrido, e essa taxa de transferência real é conhecida como throughput. Então, pessoal, vamos começar assim. A largura de banda pode ser nominal, ou seja, é a taxa de transferência máxima que um determinado meio físico ou ativo de rede pode utilizar, e pode ser classificada também como largura de banda real, que é o throughput, ou seja, a transferência real que está acontecendo naquele determinado momento. Como sabemos, a unidade de informação mais básica é o bit, e a unidade de tempo mais básica é o segundo. Dessa forma, convencionou-se que a unidade de medida de largura de banda é bits por segundo. Então, nós temos algumas unidades de medida. Nós temos o bit por segundo, nós temos o kbit por segundo, 1 kbit são 1024 bits, nós temos o megabit por segundo e o gigabit por segundo. Muito bem. Lembremos que 1 byte corresponde a 8 bits. Pessoal, vamos fazer uma analogia simples da largura de banda. Repare no nosso exemplo, onde nós temos duas vias. Uma via tem 2 faixas e uma outra via tem 4 faixas. Assim funciona a largura de banda. Quanto mais vias, mais dados irão percorrer. Quanto menos vias, menos dados. Agora, se em alguma dessas vias da estrada tiverem buracos, com certeza nós teremos a nossa largura de banda prejudicada. Pessoal, falamos algumas larguras de bandas em algumas aulas passadas. Vamos falar de outras agora. Nós temos o cabo coaxial fino, cuja impedância é de 50 ohms. Ele é um cabo 10 base 2 e já falamos que o número 10 ele vem de 10 megabits. Nós temos o cabo coaxial grosso, de 50 ohms. Ele é classificado como 10 base 5. E a largura de banda basicamente é a mesma do cabo coaxial fino. Lembremos que o cabo coaxial, tanto fino quanto grosso, estão defasados. Não são usados hoje em dia para comunicação nas redes locais. O cabo par trançado UTP categoria 5, que é o 10 base T, o 10 vem de 10 megabits, base vem de baseband e o T vem de trançado. Muito bem. Esse tipo de cabo tem a mesma largura de banda dos cabos coaxiais. Também é antigo, defasado. Não se usa mais nas redes locais. Nós temos o cabo par trançado UTP Cat5e. Pessoal, reparem que o cabo UTP Cat5e ele chega a 100 megabits no padrão em 3E, mas pode chegar também a 1 gigabit. Algo que deve ser frisado sobre o cabo Cat5e operando com a largura de banda de 1000 megabits é que ele não funciona a 1000 megabits full, ou seja, em uma rede gigabit, utilizando o cabo 5E, ela funcionará a half duplex. Então temos uma melhoria enorme. Temos também os cabos de fibra óptica multimodo, sem base FX, que chegam a 100 megabits por segundo. Temos os cabos de fibra óptica monomodo, 1000 base LX, que chegam a 1 gigabit. As larguras de bandas utilizadas na WAN, nós temos os extintos modems, de 54 kbits por segundo, o extinto ISDN, que são 128 kbits por segundo. Nós temos o Frame Relay, 1.5 megabits, T1, 1.5 megabits, T3, 44 megabits,
E1 de 2 megabits e o E3 de 34 megabits. Pessoal, aqui vai uma dica. Não utilize a palavra byte para expressar a largura de banda. Byte é a unidade de medida para expressar o tamanho de um arquivo. E bit é a unidade de medida para a largura de banda. Ok? Bom, como falamos anteriormente, o throughput se refere à largura de banda real da rede, e não nominal. É importante frisar que o throughput, em geral, sempre vai estar abaixo da largura de banda nominal. E a melhor forma de medir o throughput da sua rede ou do seu link de internet é fazer download de um arquivo, pegar esse download, que é feito em bytes, e dividir por 8. Assim você vai ter o throughput real da sua rede. As principais variáveis que podem contribuir para a queda no throughput são problemas com o servidor. Pessoal, um servidor com problemas na placa de rede intermitente, ou um servidor com muitas requisições, além do que a largura de banda da sua placa de rede e o seu processamento podem suportar, introduzem atraso e latência na rede. Problemas com o meio físico, cabeamentos maiores do que o fabricante estipula, conectores mal crimpados, problemas externos com relação ao cabo, como por exemplo interferências eletromagnéticas, aplicativos, hosts e equipamentos, ativos de rede com defeito, switches que travam, switches que não aguentam a demanda da rede, switches que excedem o seu índice de processamento e um número grande de usuários na rede. Tudo isso pode contribuir para melhorar ou piorar o throughput da sua rede. Leve tudo isso em consideração na hora de fazer o design da sua topologia. Existem 3 medições de largura de banda. A largura de banda de contenção é a taxa máxima de transferência entre o transmissor e o receptor na ausência de qualquer outro tráfego. Largura de banda disponível é a taxa máxima de transferência por um caminho da rede em um certo instante de tempo. Largura de banda utilizada é a quantidade de dados real trafegando pela rede em um instante de tempo. Bom, na hora de calcular o tempo de transferência de arquivos, existem 2 formas. Nós temos o melhor download, que é S dividido por BW, onde S é o tamanho do arquivo em bits e BW é a largura de banda máxima teórica. O download típico nós achamos com S dividido por P, onde S é o tamanho do arquivo em bits e P é o throughput real no momento da transferência. As métricas de rede são atraso one-way, o atraso de envio, é o tempo necessário para um pacote viajar da origem até o seu destino, utilizando um timer stamp e relógios sincronizados. Nós medimos o round trip type, que é o tempo de envio e resposta é medida enviando-se um pacote do tamanho pequeno a um servidor e contando o tempo necessário para que a resposta chegue. O jitter é uma variação estatística de retardo na entrega de dados em uma rede, ou seja, pode ser definido como uma medida de variação do atraso entre os pacotes sucessivos de dados. Observa-se ainda que a variação de atraso elevada produz uma recepção não regular dos pacotes. Logo, uma das formas de minimizar a variação de atraso é a utilização de buffer, onde esse buffer vai armazenando os dados à medida que eles chegam e os encaminham para as aplicações de forma cadenciada. Pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.